Bom dia, o meu nome é Filipe Catano, sejam bem-vindos às entrevistas do IOL e do Portugal Diário. Esta semana temos connosco Tito de Moraes, ele é o coordenador do site Miúdos Seguros na Net e hoje para falar no Dia da Internet Segura. Comemora-se precisamente hoje, um dia que começou por ser europeu, mas agora também a nível mundial, em que são faladas questões relacionadas com a internet, muitos receios que existem, perigos da internet, muito versado nos pais, no cuidado que os pais têm que ter com os seus filhos, mas também como os filhos podem ajudar os pais a encontrarem uma internet mais segura, para todos nós podermos conviver com a internet de forma completamente descomplexada, tendo noção dos seus riscos e também das suas vantagens. Olá Tito, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Vamos falar da internet segura. Hoje é dia da internet segura, dia europeu da internet segura, não só europeu, mas também a nível mundial. O Tito tem um envolvimento muito grande nestas questões, com um trabalho feito junto das escolas, junto dos pais, junto de professores. Fala-se de internet segura, dos receios da internet. Para si, o que é uma internet segura? Ou seja, podemos começar por aí e depois desenvolver. É uma utopia. É uma utopia porque não há nada que seja 100% seguro na vida. Seja a internet, seja a segurança rodoviária, o que nós podemos fazer é procurar tirar o máximo partido dos benefícios que estas tecnologias têm para nos dar, mas minimizando os riscos a que todos nós, e não apenas as crianças e os jovens, podem estar expostos quando fazem a utilização destas tecnologias. Que utilidade tem este dia da internet segura? Qual é o grande objetivo deste dia? É a oportunidade que temos uma vez por ano de chamar a atenção para estas questões. Tem também, digamos, uma perversidade, que é, neste dia, todos nós nos preocupamos com as questões da segurança na internet e esquecemos aquilo que não fazemos nos outros 364 ou 365 dias do ano. Nesse sentido, poderá ser, eu gostava que não fosse, mas às vezes poderá ser, o dia do apaziguamento das consciências. No entanto, há que tirar partido da oportunidade de sensibilizar as famílias, as escolas e a comunidade em geral, e este dia fornece-nos essa oportunidade. Nestes workshops, quase workshops que faz com escolas, por exemplo, nestes dias tem estado em Lisboa, nos dias anteriores esteve no Algarve, tem feito por muitos locais do país, escolas e outros locais. Que tipo de abordagem é que faz aos jovens, por exemplo? Os jovens que estão muito integrados na internet hoje em dia, é um dado adquirido, a internet ocupa muito mais espaço até do que a televisão. Quais os principais riscos que os jovens têm que enfrentar hoje em dia? A abordagem que eu faço normalmente é procurar logo de início colocar-me do lado deles. Ou seja, eu tenho filhos, os meus filhos usam, eu quero que os meus filhos usem estas tecnologias porque de facto os benefícios que elas têm, que elas podem proporcionar, ultrapassam largamente os riscos. No entanto, não podemos subestimar e esquecer os riscos. Portanto, esse é o primeiro ponto, é eu colocar-me do lado deles e fazer-lhes sentir que é exatamente por querer que eles utilizem que é importante eles pensarem nos aspectos da segurança. Porque, infelizmente, muitas vezes, ao nível dos mídia, a imagem que passa das questões da segurança na internet é uma imagem muito negativa, que tem a ver com os abusos sexuais, com os contactos estranhos, com os raptos e situações a esse nível. A segunda preocupação é, uma vez que eles dominam muito mais as tecnologias que os pais, eles podem ajudar os pais a esse nível. E os pais dominam normalmente, porque têm uma experiência de vida muito maior do que a deles, dominam, digamos, as partes vivenciais e a experiência de vida e pode complementar a experiência técnica que eles têm. E é deste diálogo entre pais e filhos que, de facto, pode nascer uma internet, não uma internet segura, mas uma internet mais
segura. Quando falamos de internet segura, obviamente não estamos a falar aqui de antivírus nem de firewalls, mas também nisso. Mas talvez o ponto principal seja essa situação que falou, da relação com estranhos, estranhos que aparecem com muita facilidade, por exemplo, no Messenger, situações com sites sociais como o Wi-Fi, o próprio Orkut, também hoje em dia o Facebook. Portanto, há essa abordagem. Como é feita essa abordagem? Que informação é dada às crianças e aos jovens? Que tipo de cuidados é que têm de ter? Normalmente, nessas sessões, eu falo da componente tecnológica, eu onde falo nas firewalls, nos antivírus, nos anti-spyware, que também é muito importante, também é importante, porque muitas vezes alguns deles não têm conhecimento a esse nível, e é sempre a oportunidade de ficarem a conhecer alguns programas gratuitos que há, porque a segurança não precisa de ser um custo a esse nível. Portanto, abordo também essa parte. E depois foco uma outra que tem a ver com as regras de utilização. E são regras que eles podem utilizar até no sentido de sossegar os pais. Não adianta nós dizermos a um jovem que não forneça os dados pessoais, porque todos nós na internet fornecemos dados pessoais. Eu, para abrir uma conta de e-mail, tenho que fornecer dados pessoais. Eu, para abrir um perfil no Wi-Fi, no MySpace ou no Facebook, tenho que fornecer dados pessoais. A questão é quem é que nós fornecemos esses dados pessoais. Por outro lado, há um conceito que eu passo e que normalmente eles não têm presente, que é, quando eles colocam conteúdos na internet, eles perdem o controle sobre esse tipo de conteúdos. Por exemplo, fotografias. Por exemplo, de fotografias. Uma fotografia pode ser copiada e pode ser colocada num outro perfil em contextos completamente diferentes. E é importante eles terem a noção de que isso pode acontecer. E muitas vezes utilizo, a título de exemplo, o caso do telemóvel do Carolina Michaelis. Ou seja, é fácil nós encontrarmos conteúdos na internet, porque todos nós somos pesquisáveis na internet. Naquele caso no YouTube. Exatamente. Os conteúdos são replicáveis, facilmente replicáveis. Vemos um vídeo, copiamo-lo e colocamo-lo noutro local, e muitas vezes, no caso do aluno do Carolina Michaelis, quando se apercebeu da dimensão que aquilo estava a tomar, retirou o vídeo, só que já havia cópias disseminadas por toda uma outra série de sítios. E outro aspecto não menos importante é que há audiências invisíveis. Nunca passou pela cabeça daquele aluno que houvesse jornalistas que estivessem a ver os conteúdos que ele estava. Aqueles conteúdos, na ótica deles, foram colocados para ser visto pelos colegas e uns amigos e tal, e pouco mais. Não é? E estes são 3 conceitos que é importante. Os conteúdos digitais, seja ao nível das fotografias, e então isso é sobretudo relevante quando estamos a falar, por exemplo, de conteúdos de cariz sexual, como fotografias, vídeos e tudo mais. O melhor é não registar atos privados de uma forma digital, seja fotográfica, vídeo ou tudo mais. Ou pelo menos basta perder o telemóvel, Exatamente. basta o computador ir para arranjar e quem o arranjar ser uma pessoa com menos princípios éticos e copiar esses conteúdos. Há muitos casos até de celebridades que são apanhados. Exatamente. Ou seja, é muito fácil nós perdermos o controle sobre isso. Portanto, quanto mais sensíveis são esses conteúdos, maior o potencial de gravidade de nós sermos afetados por isso. Não é? Partimos então em relação nos cuidados que os pais podem ter. Falou no início de como os filhos podem ajudar os pais, porque os filhos têm um conhecimento das tecnologias que os pais podem não ter, mas os pais têm um outro conhecimento, conhecimento de vida, que pode ser transferido para os filhos. Que tipo de aconselhamento é que é dado aos pais? Que tipo de formação que pode ser dada aos pais? Eu normalmente, quando falo com os pais, foco os riscos, porque há riscos que os pais não têm noção, e mesmo os jovens muitas vezes não têm noção que podem estar expostos. Um exemplo disso, por exemplo, os pais acham que os filhos, como não têm cartão de crédito, o comércio eletrónico não os coloca... Não gastam dinheiro na internet. Exatamente. Não é? Isso não é verdade. Claro que não. Não é? Eu tenho meu filho aos 10 anos, 11, não é? Já me dizia, deseja-me mandar SMS do teu telemóvel para um site na internet. E hoje os sites de jogos
são conhecidos por, de facto, se enviarem SMS para poder progredir de uma forma mais rápida. Basta terem crédito no telemóvel. Exatamente. Portanto, normalmente falam aquilo que são chamam os 5 Cs, que é os Cs de conteúdos, variadíssima gama de conteúdos a que os miúdos e os adultos também podem estar expostos, os contactos, o comércio, os comportamentos, com um aspecto muito particular em 2 áreas, uma que é a utilização excessiva, que há quem lhe possa chamar viciante, eu prefiro chamar de utilização excessiva, e um outro que tem a ver com a utilização destas tecnologias para assediar, para agredir verbalmente e outros, portanto, ao nível do ciberbullying, e também ao nível do copyright, onde normalmente se fala mais dos downloads ilegais, que é algo que preocupa muito pouco os jovens, não é? Meio que eu normalmente coloco mais a ênfase ao nível do plágio escolar, que é um problema com que as pessoas começam a ser confrontados cada vez mais. Às vezes não só dos mais, jovens, não é? porque próprias universidades... Se atravessa todo o percurso escolar, Aliás, desde o também primeiro falou-se de ciclo tese até de ao mestrado. universidade. Exatamente. Em Portugal ainda não é um problema assim muito grande, mas existem sites, por exemplo, nos Estados Unidos, que se dedicam à comercialização de trabalhos escolares de todos os níveis de ensino. E depois ao nível das soluções, porque é importante nós falarmos nos riscos, mas também dar soluções aos pais. Claro. E as soluções são de caráter tecnológico, mas são também de caráter parental, ou seja, se o meu filho tem um perfil no Wi-Fi e se eu não uso o Wi-Fi, nunca lá for, não tenho lá um perfil, é-me difícil dialogar com ele sobre isso. Portanto, é importante, e isto acontece a mesma coisa com o Messenger e tudo mais, é importante que os pais comecem a usar estas tecnologias para saberem minimamente do que é que estão. E até comunicarem com os seus filhos por aí. Exatamente. Eu, por exemplo, não era um utilizador do Messenger até há 3 anos atrás. Eu usava sobretudo o Skype. E o meu filho um belo dia perguntou-me: tu porquê é que não me deixas usar o Messenger? Na altura em que mudou do primeiro ciclo para o segundo, não é? Perdi o contacto com os colegas do primeiro ciclo. Se eu não te deixo, não, eu não te proíbo de usar, queres usar? Então vamos abrir aqui uma conta. Olha, e até aproveito, vou abrir uma para mim. E na altura trabalhava por conta de outrem, e era uma forma que eu tinha, estando no trabalho, comunicar com o meu filho quando ele chegava a casa. E isto acontece relativamente ao Messenger, ao Wi-Fi, ao MySpace e outros serviços na internet. E já agora, as abordagens também ao nível educacional são importantes para os professores. Exatamente. Estas questões é importante pôr os miúdos a trabalhar sobre estes assuntos em vez de estar a dar-lhes aulas e preleções sobre estes temas, pô-los a desenvolver folhetos, cartazes, onde eles têm que fazer algum trabalho de investigação para depois desenvolverem essas peças. Existem alguns projetos interessantes, até blogs que são criados para projetos específicos, perfis, grupos no Facebook. Exatamente. Por acaso tive um caso engraçado com um grupo de alunas aqui há um ano atrás, em que elas queriam que eu fosse à escola delas falar sobre estes assuntos com os pais, mas não se limitaram a isso. Fizeram um levantamento mediante um questionário aos alunos do 6º ano e aos do 9º ano, relativamente a se eles davam dados pessoais, se já tinham tido contactos com estranhos e tudo mais. Depois, com base nos resultados desse estudo, fizeram também uma apresentação para os colegas do 9º, elas eram alunas do 12º, do 9º e do 6º ano. Não se limitaram a isso, entrevistaram também pessoas da Polícia Judiciária, ou seja, em vez de eles serem meros recipientes de informação, não, fazer como é na Web 2 hoje em dia, em que eles são atores, eles participam, eles colaboram, e é esse tipo de abordagens que resulta melhor. Portanto, uma internet mais segura, mas também mais consciente. Em vez de proibir, mostrar todos os instrumentos que existem aos jovens e aos pais para poderem melhor ter uma consciência melhor em relação ao uso da internet. Sem dúvida. Eu acho que muitas vezes o problema de muitos pais é a falta de conhecimento. E a falta de conhecimento normalmente gera medo, gera receios. E uma forma de nós ultrapassarmos essa situação é pormos os pais a utilizar essas tecnologias para lhes reduzir
esses medos. Não é? O Tito Moraes é coordenador de um projeto que existe na internet, Miúdos Seguros na Net. Estamos a terminar a nossa entrevista. Gostaria que nos contasse que projeto é este e como é que desenvolveu essa sua atividade e há quanto tempo é que surgiu. Okay. O projeto surgiu em 2003. Eu, na altura, trabalhava num operador de serviços de internet, já tinha percebido, era uma operadora multinacional, eu tinha estado envolvido em projetos internacionais que envolviam 18 outros países e apercebi-me que este tema era muito abordado noutros países e em português não havia praticamente conteúdos. Quando deixei de trabalhar para esse operador, achei que era a oportunidade de eu fazer alguma coisa a esse nível. E é assim que nasce o projeto Miúdos Seguros na Net, inicialmente com um artigo semanal num suplemento de tecnologias distribuído com um jornal aqui assim da capital. Ao final de um ano, portanto, de 2003 para 2004, eu tinha 52 artigos, registrei um domínio e coloquei esses artigos na internet. E a partir do momento que o fiz, comecei a receber pedidos para ir a escolas, para ir a associações de pais, e o projeto, digamos, desenvolveu-se a partir daí. Então, concluindo, o que é possível encontrar nesse site e como é que é possível poder contar com a vossa presença numa escola, as pessoas que possam estar a ver-nos? Neste momento, o site disponibiliza para cima de 300 artigos só sobre esta temática, artigos disponibilizados desde 2003. Tem uma newsletter que as pessoas podem subscrever, no sentido de serem notificadas sempre que sai um artigo novo. Neste momento, a newsletter tem para cima de 8.000 assinantes. Tem também um blog onde também com alguma regularidade vou colocando também alguma informação a este nível. Normalmente para ir às escolas ou para associações de pais ou outras entidades que queiram que eu participe num evento de sensibilização ou assim, basta irem ao site, todos os artigos estão assinados com o meu nome e com o meu endereço de e-mail e fazerem-me chegar um endereço de e-mail. Posso adiantar que inicialmente estas ações, em 2004, eu fiz 5 ações destas gratuitamente, em que a única coisa que recebia eram, digamos, as despesas de deslocação, mas em 2005 esse número passou de 5 para 25. E então, a partir de 2006, tornava-se impossível manter essas ações com caráter gratuito, de maneira que começamos a cobrar honorários. Recebemos um elevado número de pedidos, cerca de 1/4 desses pedidos consegue-se concretizar, o que me deixa com alguma pena, e nesse sentido desenvolvi um esquema no site em que as pessoas podem fazer donativos. E quando os donativos atingem 250 €, esse montante constitui uma oferta de uma ação a uma escola e eu ofereço uma segunda ação. A primeira ação teve lugar agora recentemente numa escola da Maia e a segunda, estou a falar com uma escola de Pombal no sentido de acertar essa ação. Sempre com a internet mais segura como ponto de discussão e de abordagem. Muito obrigado, Tito Moraes. Muito obrigado pelo convite. Foi mais uma entrevista do Portugal Diário com o IOL. Falámos da internet segura, hoje Dia Europeu da Internet Segura, com o Tito Moraes, ele que é o coordenador do site Miúdos Seguros na Net, um site que pode ser consultado em www.miudosseguros.net.